Olá pessoal, espero que esteja tudo certo com vocês. Meu nome é Roberta, sou professora de Ciências da Escola Ângelo Chieli, que fica em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Elaborei essa apresentação para revisar um conteúdo que eu estudei com os meus alunos no início do ano, que é Alimentos e Nutrientes. Toda a apresentação foi feita então com base no livro de Ciências Naturais, do Eduardo do Canto e da Laura Canto, que é o livro didático adotado pela escola e que os alunos possuem em casa. Começando pela importância da alimentação saudável. Bom, a quantidade adequada dos nutrientes e das fibras é muito importante para o bom funcionamento do nosso organismo e para a manutenção da nossa saúde. Por quê? Porque os alimentos eles são fontes de energia e de nutrientes para o nosso corpo. Para que a gente precisa da energia e desses nutrientes, que são substâncias necessárias para o corpo? Para o crescimento do organismo, para o reparo dos tecidos lesados, para o funcionamento saudável do organismo, além do que a energia a gente precisa para todas as nossas funções vitais e para as atividades do nosso dia a dia. Os nutrientes, eles podem ser classificados de acordo com a sua principal função. Então, os nutrientes que a principal função é fornecer energia, eles são classificados como energéticos. Os nutrientes cuja principal função é o crescimento e o reparo de tecidos, eles são classificados como plásticos, então eles têm função plástica ou construtora. Os nutrientes que regulam o funcionamento do nosso corpo, eles são classificados como reguladores. Vamos falar um pouquinho dos tipos de nutrientes. Então, a gente tem diferentes tipos de nutrientes e todos eles são importantes para o nosso organismo. Eles não devem faltar e nem estar em excesso na nossa alimentação. Caso isso ocorra, ele pode causar problemas de saúde, como a desnutrição ou obesidade. Vamos falar desses nutrientes. Então, as proteínas. As proteínas são classificadas como nutrientes construtores, de função plástica. Então, eles são usados para o crescimento e para o reparo do organismo. Então, tecidos como o músculo, tecidos da pele, o sangue, o cabelo, as unhas e várias outras partes do corpo precisam de proteínas para serem formadas. Tá? Nosso corpo possui muitas proteínas. Quais são as fontes de proteínas? Então, a gente tem fontes de proteínas de origem animal e de origem vegetal. Vamos citar algumas. O leite, o queijo, os ovos, as carnes, os peixes, são alimentos muito ricos em proteínas. De origem vegetal, a gente pode citar a lentilha, a soja, o feijão, o trigo e o arroz integral. Os carboidratos. Os carboidratos são nutrientes com função energética. Então, a principal função deles é fornecer energia para o nosso corpo. Quais são as fontes de carboidratos? Então, as farinhas, os pães, as massas, a sacarose, que é o açúcar de cana que a gente encontra em sucos e em outras bebidas. Todas essas são fontes de energia. Então, nós temos carboidratos de absorção rápida e de absorção mais lenta. Por isso a gente pode escolher as versões de absorção mais lenta que vão saciar nosso corpo por mais tempo, como as versões integrais, as hortaliças e as frutas, como a gente tem aqui na figura da imagem. Os lipídios ou gorduras. Bom, os lipídios, eles são energéticos e construtores. Eles participam da formação das nossas células, de várias estruturas do nosso corpo, e eles são encontrados nos óleos, na banha, na manteiga, na margarina, e embutidos como a linguiça, o salame, a mortadela, o presunto e nas frituras. Os minerais. Os minerais são nutrientes reguladores, então eles ajudam a regular o funcionamento do nosso organismo. Então vamos citar aqui alguns. O cálcio que é importantíssimo na formação dos nossos ossos, dos nossos dentes, Ele não pode faltar também na nossa alimentação. Ele é encontrado nos peixes, nos ovos, em vários vegetais. E a falta deles pode causar enfraquecimento, falta do cálcio pode causar enfraquecimento dos ossos ou dos dentes,
certo? O ferro. O ferro, ele é muito importante para a formação do nosso sangue, tá? A falta do ferro pode causar anemia. Onde ele é encontrado? No espinafre, nas carnes vermelhas, nos óleos minerais. Outro exemplo é o sódio, que está presente no sal de cozinha. Ele é essencial para o nosso corpo, ele participa de várias reações químicas do nosso corpo, mas o seu consumo exagerado pode provocar riscos à saúde, como pressão alta e problema nos rins. Então, ele deve ser consumido com cautela. As vitaminas. As vitaminas também são nutrientes reguladores. Aqui a gente tem exemplo de várias com as fontes, as principais fontes. Eu não vou me estender muito, senão nós vamos ficar muito tempo nessa apresentação. Lá no livro vocês têm uma tabela que tem as principais vitaminas, os alimentos que elas são encontradas e as doenças que a sua falta pode causar. Então, vai lá da vitamina A, as vitaminas do complexo B, vitamina C, D, E e K. Então, eu peço que vocês deem uma olhada com carinho nessa tabela, para depois fazer as atividades que vão ser propostas. As fibras. Pessoal, o nosso corpo, ele não digere as fibras. Quer dizer que a gente não tira energia dessas fibras, né? A gente não absorve elas. Mas então, por que elas são importantes para o nosso corpo? Elas são importantes porque elas auxiliam o trabalho do nosso intestino. Elas impedem que as fezes fiquem muito duras e facilitam a evacuação. A falta de fibra na alimentação pode causar a prisão de ventre. Onde a gente encontra as fibras? Bom, elas fazem parte de frutas, legumes e verduras e também de produtos feitos de cereais integrais, né, com farinhas integrais, muito importante para o nosso organismo. E como ocorre a formação de energia, né, a partir da digestão? Como é que a gente faz isso? Então, os produtos da digestão vão ser absorvidos e vão ser transportados pelo corpo através da nossa circulação sanguínea. Lá no interior das células, ocorre uma reação química nas mitocôndrias. Depois a gente vai ter uma revisão sobre célula também aqui. Mitocôndria, então, é a organela responsável pela respiração celular, pela produção de energia na célula. O que acontece aí? A mitocôndria, ela usa nutrientes apropriados como a glicose, que está aqui na fórmula do exemplo, tá? E o oxigênio. Então, esses nutrientes vêm da alimentação, o gás oxigênio vem da nossa respiração, tá? Eles são transportados pelo sangue lá para a célula, vão parar na mitocôndria, eles reagem e dessa reação, como resultado, a gente vai ter a formação de gás carbônico, que depois vai ser liberado, né, pelos pulmões, água e energia, que é a energia que a gente precisa para todas as nossas funções vitais e para nossas atividades de todo dia. Calorias. Não tem como falar, né, de nutrição sem falar um pouquinho sobre o conteúdo calórico dos alimentos. Então, os alimentos em geral, eles são uma mistura de vários nutrientes. Eles não têm só proteína, só carboidrato, só lipídio, né? Eles são uma mistura complexa. Em laboratório se pode fazer a medição da quantidade de energia que cada alimento fornece para o nosso corpo. Essa quantidade de energia é o seu valor calórico, tá? Lembrando que a energia é importante para o funcionamento do nosso corpo, para realizar nossas atividades vitais e atividades do dia a dia. Aqui na tabela, a gente tem quantas calorias a gente precisa, que caloria é a unidade de medida desse valor calórico, né? Para realizar diversas atividades, para exemplificar para vocês. Bom, aqui no gráfico a gente pode observar que os alimentos do topo dessa tabela são mais calóricos. E esses alimentos do topo, eles são formados principalmente por alimentos ricos em gorduras, né? Porque a gordura, os lipídios, são nutrientes bem energéticos, mais energéticos inclusive que os carboidratos.
E o que acontece se a gente fornecer muito mais energia para o nosso corpo do que a gente gasta? Então a gente consome muita energia e não gasta toda. O corpo não descarta essa energia, o nosso corpo é muito inteligente. Ele pega e ele vai pegar esse excedente de energia, vai produzir gordura e vai armazenar. Para caso a gente passe por algum momento de dificuldade que a gente precisa, a gente tem ali essa gordura armazenada para utilizar, aumentando assim a nossa massa corporal, né? Causando muitas vezes a obesidade e todas as doenças associadas a ela, que são vários, né? Como problemas cardíacos, problemas articulares, problemas respiratórios, enfim, vários problemas de saúde estão relacionados com a obesidade. Lá no final do capítulo tem um mapa de conceitos, pessoal, que eu quero que vocês deem uma olhada com carinho, principalmente para a realização das atividades que estão sendo propostas depois, e que é um bom resumo da matéria que a gente estudou hoje, tá certo? Quero agradecer a atenção de vocês e até a próxima aula. Qualquer dúvida, podem me mandar um e-mail ou escrever aqui nos comentários. Abraço para todos!